no livro de 2 Samuel, nós vamos ler do capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Então, eu peço assim que vocês tenham paciência e me acompanhem nessa leitura. Vamos lá. 2 Samuel 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do seu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos seus filhos, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Até aqui. Senhor, nós queremos, Deus, nessa manhã, te agradecer, Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua presença. Já te adoramos, já te louvamos, Deus, com os nossos louvores, com a nossa adoração. Também, Senhor, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E agora, Deus, queremos abrir, Senhor, o nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, entre dentro de nós, Deus, para que nós possamos ser ministrados conforme aquilo que o Senhor já tem preparado para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, aqui nós vemos essa passagem, ela conta a história do neto de Saul. Quando o neto de Saul, Mefibosete, tinha 5 anos de idade, o seu pai, que era Jonatas, e o seu avô, eles perderam a guerra e foram mortos. Com isso, a ama, a pessoa que cuidava de Mefibosete, saiu correndo com ele no colo. Por quê? Sabia que naquela altura, quando uma dinastia perdia a guerra, todos os homens da mesma eram mortos, para que não houvesse nenhuma ameaça ao trono conquistado. Então, ela soube que eles morreram, ela pega o menino no colo e sai correndo para fugir. Só que quando ela sai correndo para fugir, ela derruba ele no chão, deixa ele cair ao chão e ele fica coxo de ambos os pés. Então, ele caminhava de uma maneira tortuosa. Ele caminhava de uma forma que não era como a gente caminha, não é? Então, aconteceu isso. Mas, quando Davi
já estava consolidado no seu reino, né, no seu reinado, quando ele já estava consolidado como rei, porque nós sabemos que foi um bocado difícil até Davi conquistar todo Israel e ele ser rei, mas quando ele já estava ali, um dia ele lembrou da aliança que tinha feito com seu amigo Jonatas, filho de Saul. E então ele quis usar de misericórdia com a casa de Saul e soube que o neto de Saul e filho do seu grande amigo Jonatas estava vivo. Então, o que Davi fez? Enfim, Davi chamou Mefibosete para sentar à mesa, como nós acabamos de ler ali. E hoje o tema da minha mensagem é um convite à mesa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Davi chamou ele para sentar na mesa, e a mesa é um objeto que representava algo muito importante na Bíblia. A primeira vez que nós vemos essa palavra mesa surgir na Bíblia está lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 23, que fala assim: também farás a mesa de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Então, Deus manda Moisés fazer essa mesa, e ali no versículo 40, do mesmo capítulo 25, no versículo 40, fala assim. Peraí. Aqui. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, aqui, o Senhor fala para Moisés fazer tudo conforme ele descrevia. Sabe por quê? Porque tudo que Deus mandava fazer, tudo que acontecia no Antigo Testamento era uma sombra do que viria. Era uma sombra do que, quando Jesus Cristo viesse, tudo se faria conforme já tinha sido anunciado. E essa mesa, ela ficava no tabernáculo, que Deus, então, mostrou para Moisés. Nós já vamos voltar à história de Mefibosete. Mas eu não poderia, antes de entrar, falar da importância que a mesa tem para Deus. Então, lá em Êxodo, então, a gente vê que o Senhor, ele fala para Moisés construir um tabernáculo, e nesse tabernáculo havia uma mesa, mas a mesa ficava dentro do tabernáculo, e o tabernáculo que queria dizer é que era a tenda do encontro. A tenda do encontro. Então, lá em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 5, fala assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois disse ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, aqui a gente realmente está vendo que tudo que foi feito no tabernáculo, tudo que foi construído lá era santo, porque quem mandou Moisés construir daquele jeito era o próprio Senhor. E dentro, então, da tenda do encontro, tinha essa mesa, e em cima dessa mesa tinha 12 pães. Né? Esses 12 pães representavam as 12 tribos. E essa mesa era uma mesa da presença, aonde estavam os pães da propiciação, que também quer dizer pães da presença. Então, veja bem, na tenda do encontro haviam os pães da presença. Então, aqui está dizendo que, né, como no Éden, o Senhor preparou um lugar para que ele pudesse estar com o seu povo. Ele, então, falou para Moisés que esse tabernáculo tinha que ser construído no meio do arraial. Ou seja, ele ficava, se vocês gostam de estudar, o pastor Luciano Subirá tem uma série sobre o tabernáculo de Moisés, que realmente vale muito a pena
você assistir, você ver lá no orvalho.com. Então, ele queria ficar ali no meio. Por quê? Porque ele queria se encontrar com o povo. E isso, então, nos remete ao Éden, quando Deus também cria um lugar. Deus cria o jardim do Éden, aonde estava Adão, aonde ele vinha todos os dias, na viração do dia, sentar, tomar um café com Adão e poder partilhar tudo aquilo que eles tinham feito durante o dia. E isso é algo tremendo. Mas o que acontece? Adão peca e perde, né? Ele perde o acesso da presença. Então, aqui no Éden, também não era todo mundo que tinha acesso, não é? E Moisés sabia disso. Moisés sabia que não era todos que podiam entrar na presença. Quando Deus fala para Moisés fazer um tabernáculo, ele quer dizer que ele queria o quê? Ele queria estar no meio do seu povo, ou seja, ele queria tabernacular com o seu povo. Mas para entrar ali na tenda da presença de Deus, só alguns sacerdotes podiam entrar. E você vai ver lá em Êxodo e Levítico que só quem era filho de Arão, quem eram das tribos dos levitas, poderiam entrar nessa tenda do encontro e comer do pão da presença. E lá em Levítico também fala que não eram também todos os sacerdotes que podiam entrar. Que se houvesse algum sacerdote que fosse coxo, paralítico ou manco, ele também não poderia entrar na presença do rei. Então, mesmo que ele fosse uma pessoa totalmente perfeita e viesse a acontecer algo, ele não poderia mais entrar. Vocês estão me acompanhando aqui? Estão comigo? Estão comigo? Para entender? Então, tá bem. Então, quando nós vemos isso, nós podemos lembrar da história de Mefibosete. Então, só para vocês verem a introdução, que Davi faz um convite para Mefibosete, fala assim, agora todos os dias você vai sentar na minha mesa. E a mesa é um lugar da presença. Então, nós podemos ver aqui nessa introdução que eu falei do tabernáculo, que na tenda do encontro havia o pão da presença. Então, nós podemos ver que essa história de Davi e Mefibosete nos representa. Porque quando ele lembrou que Mefibosete estava, quando ele lembrou que ele tinha uma aliança com Jonatas, e ele mandou chamar Mefibosete, a gente sabe que Mefibosete ele estava na presença do rei? Não, ele estava em outro lugar, porque ele precisou fugir, porque ele era de outra dinastia. E sabia que se ele encontrasse com Davi, seria o quê? A morte. Porque todos os homens da outra dinastia deveriam ter sido mortos. Então, ele estava longe da presença de rei. Do rei. E ele realmente entendia que a hora que ele encontrasse com Davi, provavelmente Davi cortaria sua cabeça. Seria a morte dele. Mas Davi proporcionou, então, que ele viesse à sua presença e que ele pudesse comer o pão com o rei. Ou seja, Davi falou assim, olha, eu quero estar com você. Eu quero que você esteja comigo todos os dias. Como lá na tenda do encontro. Mas, porém, esse tabernáculo, ele acabou. E sabe do quê? O verbo habitou entre nós. Ou seja, Jesus, quando ele veio, ele taberculou entre nós, mas não mais na tenda do encontro. Por quê? Eu quero que você abra comigo em João, capítulo 6, versículo 35, que fala assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá
sede. Então veja bem, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então quem aqui tem fome e sede do Senhor? Agora vocês estão entendendo que o Senhor preparou para mim e para você uma mesa, assim como ele fez para Mefibosete. Então vamos lá, vamos voltar aqui à história de Mefibosete. Quando a gente vê aqui, a gente pode perceber que Mefibosete, quando ele caiu, ele perdeu a sua identidade. Ele perdeu a oportunidade de se assentar no trono, porque ele virou coxo. Mas depois de 20 anos de Mefibosete estando longe da presença do rei, né? Depois de 20 anos, ele tendo que viver como um perdedor, como alguém que precisa de esmolas para viver, né? Aí o rei se lembrou dele. Então o rei lembrou da aliança. E essa história é uma história de restituição e graça. E a história de Mefibosete, ela pode ser comparada à nossa história. Porque o nosso passado, assim como o passado de Mefibosete, não pode ser apagado, mas ele pode ser tratado. E aqui, Davi representa o que Cristo fez por mim e por você naquela cruz, né? Aqui representa que Cristo nos amou, então ele quis trazer verdades que é o Espírito Santo que pode confirmar dentro de nós. Amém? Estão comigo? Então tá bem, então vamos lá. E nós podemos ver então, nessa história toda, depois dessa pequena introdução, para nós entendermos o contexto da mesa, nós podemos ver ali, que Davi falou 4 verdades para Mefibosete. E é onde realmente eu quero ficar hoje. A primeira verdade que Davi falou para ele foi: não temas. Ou seja, ele temia o encontro com o rei. Ele achou que poderia ser a sua morte. Por quê? Porque ele estava preso no passado, preso a quem ele era, preso àquilo que ele carregava. E isso trouxe sobre ele um grande medo. E sabe, o medo, ele pode destruir uma vida. O medo, ele pode te parar de uma tal maneira que você não consiga viver os planos, os sonhos e os propósitos de Deus para a tua vida. Porque ele nos paralisam, ou eles nos deixam mancos, como aconteceu com Mefibosete. E quando nós temos medo, isso realmente nos torna em pessoas emocionalmente doentes, porque nós acabamos confiando em nós não confiamos naquilo que Deus pode fazer por nós, e isso nos traz medo. Então Davi olhou para ele e falou: não temas. Por quê? O rei aqui, ele não queria punir Davi, mas ele queria dar a Davi o melhor. Ele queria realmente restituir. O rei Davi queria restituir a Mefibosete o melhor que podia ter. E isso lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 25, fala assim: receoso, escondi na terra o talento, aqui tens o que é teu. Lá na parábola, né, onde eles dão talentos, mas teve um deles que teve medo. E quando ele teve medo, ele enterrou o talento. E isso fez com que ele perdesse a oportunidade de fazer aquele talento multiplicar. E depois, quando o Senhor chegou, ele foi chamado de servo infiel. Então, aqui a gente pode ver que o que Deus tem para mim e para você é que Ele não quer que nós enterremos os nossos talentos, mas sim Ele quer nos dar aquilo que pode existir de melhor. Amém? Segunda verdade que Davi fala para Mefibosete é: usarei de bondade para contigo. Ou seja, aqui nós podemos ver que Deus está nos dizendo: eu vou manifestar o meu amor
a minha misericórdia, a minha graça sobre a tua vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então está dizendo assim, olha, a graça, ela nos basta. A graça do Senhor sobre as nossas vidas nos dignifica, ou seja, nos faz desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Deus, ele já nos deu muitas bênçãos, amém? Concordam comigo? Ele já nos deu muitas bênçãos, mas nós precisamos nos apropriar delas. Então, Davi olhou para Mefibosete com olhos, não com olho julgador, nem com olho de um rei que poderia talvez perder ali o seu trono para esse aí que fazia parte da outra dinastia. Mas Davi olhou para ele com olhos de amor, com olhos de compaixão. E é assim que Deus olha para mim e para você, com olhar de amor, com olhar de querer nos dar novas chances, novas oportunidades, amém? Porque Deus é um Deus de recomeços. Então, Ele não nos enxerga como coxos, Ele não nos enxerga com defeitos e com falhas, mas quando Ele olha para nós, Ele olha com esse amor, com olhar de amor, com olhar de misericórdia. A terceira coisa que Davi fala para Mefibosete é: restituirei as terras do seu pai. Então, veja bem, apesar de Mefibosete ser neto do rei, ele vivia como um mendigo. E ele se comparava, quando a gente leu ali, ele se comparava a um cão morto. Então, isso realmente demonstra qual estado espiritual e emocional que ele se encontrava. E era realmente um estado deplorável. E uma pessoa, quando se encontra nesse lugar e fala assim, quem sou eu? Pior do que um cão morto. Imagina, ser cão já é ruim, a gente falar, não é? Aí morto. Então, assim, era realmente um estado onde ele não estava nem um pouco, ele não se sentia nem um pouco digno de estar na presença do rei. Então, o que acontece? Uma pessoa, nessas circunstâncias, perde o espírito de conquista. E a única ideia que ele tem a respeito de si mesmo é a ideia de ser um fracassado. E era assim, então, que Mefibosete estava. Quando Davi devolveu as terras que eram de Saul para Mefibosete, ele restituiu não só os bens para ele, mas ele restituiu a posição de Mefibosete ser a autoridade. Ser dono das riquezas, porque ele tendo terras, ele poderia exercer o seu governo. Ele poderia exercer a função real que lhe era cabida. Então, quando Davi, ele deu a ele essas terras, ele devolveu a autoridade para ele e transformou a miséria de Mefibosete em prosperidade. E também assim Deus quer fazer conosco. Ele quer nos restituir a autoridade que foi conquistada para mim e para você na cruz do Calvário. Na Bíblia fala que nós temos autoridade no nome de Jesus, mas talvez algumas vezes a gente esteja aqui como Mefibosete. Talvez a gente não entenda isso. E quando nós entendermos que toda a riqueza que Deus tem está ao teu alcance, ao meu alcance, a gente pode entender que a nós só cabe estender a mão e tomar as bênçãos que já foram destinadas a nós. Amém? Quando nós entendermos que nós temos acesso a tudo que Deus tem
todas as bênçãos, a nossa vida não vai mais ser a mesma. Quando nós compreendemos essa verdade, a nossa vida muda. E nós começamos a ter uma outra visão das coisas que estão à nossa volta. A quarta coisa que Davi falou para Mefibosete foi: comerás na minha mesa. Quem era chamado para sentar na mesa do rei? Quem era chamado para estar na presença do rei? Era qualquer pessoa? Não. Ali nessa presença, nessa mesa do rei, era destinado aos seus filhos. Então, ao chamar Mefibosete para sentar e comer da mesa dele, ele restaurou a paternidade sobre a vida de Mefibosete. Ele restaurou a sua realeza, a sua filiação e a sua comunhão e intimidade com o rei, seu governo, e ele afirmou o valor de Mefibosete. E assim também Deus faz conosco. Ele nos chama e ele nos restaura. Ele restaura a nossa filiação. Ele restaura a nossa paternidade. Ele restaura o nosso lugar de comunhão e intimidade com o Rei dos Reis. Então, veja bem, até aqui, Deus fez tudo por nós. E Ele nos chama, então, a ter um relacionamento, assim como Davi falou: todos os dias sentará à minha mesa e comerá o pão da minha presença. E assim Deus também faz um convite para mim e para você, para que todos os dias nós possamos ter a comunhão da presença dele. Eu não sei você, mas isso me empolga demais. Saber que Deus preparou um lugar para o encontro com ele. E neste lugar de encontro, eu vou ter a sua presença. E isso é tremendo, porque nós podemos nos olhar como Mefibosete. E entender que direito nós não tínhamos, porque nós perdemos esse direito quando pecamos. Mas Deus vem com seu amor, com a sua compaixão, nos restaura, nos dá um lugar de filho e nos convida a sentar à sua mesa para partilhar da sua presença. E isso é algo tremendo, porque a intenção de Deus, desde o Éden, foi ter comunhão conosco. Sabe, o objetivo da mesa não é comer os alimentos. O objetivo da mesa é partilhar da presença. Então, Deus aqui está dizendo assim: olha, eu já fiz tudo por você. Eu te restituí, eu te restaurei, eu restaurei a tua comunhão comigo. Eu não me esqueci de você. Eu esqueço do seu passado. Eu te amo e agora eu tenho um convite para te fazer. E esse convite é: venha sentar na minha mesa para desfrutar da minha presença. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então aqui, o que está dizendo? Está dizendo assim: olha, você pode entrar na minha presença com confiança. Você pode entrar na minha presença sem vergonha. Porque quando nós nos sentamos na mesa do rei, as nossas deformidades, elas são justificadas. Elas foram justificadas pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, ali ainda diz que toda pessoa que era convidada pelo rei deveria comparecer diariamente na mesa, porque o Senhor queria ver o seu rosto todos os dias. Então, olha aqui, o que acontece aqui? Acontece assim: Deus está falando: olha, eu já fiz tudo isso por você.
Eu preparei um lugar à mesa para você sentar e partilhar da minha presença. O que cabe a você fazer agora é vir e tomar o teu lugar. E eu fico pensando que Mefibosete, ele estava lá, ele morava no trono, no reino, ele morava em Jerusalém. Ele morava no palácio. E ele teve restituição para viver como filho do rei. E como filho do rei, ele tinha acesso a todos os cômodos daquele palácio. E é isso que Deus tem para mim e para você, como filhos e filhas do rei que somos. Nós temos livre acesso a tudo. E eu fico muitas vezes pensando, uau, eu sou filha de rei, eu sou filha desse rei, dono do ouro, da prata, criador do universo, e eu tenho acesso a tudo aquilo que ele já preparou. Eu posso entrar, eu posso correr descalço pelos corredores do palácio. Eu posso entrar na mesa, eu posso entrar na tenda do encontro e encontrar com o rei e me sentar e compartilhar com ele de tudo aquilo que ele tem para mim. E isso realmente me deixa assim, ai, eu quero essa presença. Quando nós pensamos realmente que Deus falava a Moisés face a face. Amor, vem aqui, amor. Vou falar. Quando Deus falava com Moisés face a face, era assim. Era assim que ele falava com Moisés. Também. Era assim que ele falava com Moisés face a face. Você já imaginou a intimidade, o nível de intimidade que Deus quer ter com você? Você consegue imaginar este lugar que Deus tem preparado para mim e para você na mesa do rei? E eu fico pensando, Mefibosete, os irmãos já estavam lá, porque todos os irmãos eram perfeitos, os filhos do rei. E entre eles tinha o Absalão, o homem mais bonito. Tinha as filhas do rei. E Mefibosete lá, manco. Demorava, eu acredito, para poder chegar na mesa. E quando ele chegava na tenda do encontro, os irmãos já estavam lá sentados. Mas eu imagino Davi falando assim, ninguém vai comer enquanto Mefibosete não chegar. Pensa que o Senhor está ali esperando para desfrutar do banquete. Ele está te aguardando para você chegar e tomar o seu lugar à mesa e desfrutar de tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Isso realmente assim me enche de alegria, porque nós então fomos convidados a ser sentados ali. E Ele quer nos ver todos os dias. E sabe, quando nós chegamos, eu fico pensando, Mefibosete chegou e ele sentou lá na mesa junto com os outros irmãos, né? E os outros irmãos ali, eu não sei vocês, como é na casa de vocês, mas às vezes quando a gente senta na mesa para comer, às vezes um irmão fala assim para o outro, você escovou os dentes? Por que você não penteou o teu cabelo? Hein, isso aqui é meu. Não, você não vai comer mais do que eu. Não é? Às vezes fala assim, lá em casa às vezes acontece, quantos tem para cada um? Não é? Aí eu fico pensando, será que Mefibosete, ele falava assim, ô Absalão, você está comendo mais do que eu? Agora me esqueci o nome de outros filhos. Ei, você não escovou o cabelo antes de sentar aqui. Não, sabe por quê? Porque o que mais importava a eles era partilhar da presença do rei. E eu creio que quando Mefibosete, ele sentava ali, quando nós sentamos nessa mesa do rei, nós não precisamos olhar para baixo, porque se você olhar para baixo, você vai ver que você é manco. Você vai ver que o seu andar é tortuoso. Mas quando nós entendemos o nosso lugar de filhos e nos sentamos nessa mesa, nós ficamos no mesmo nível que todos os outros filhos e não precisamos falar, você está comendo mais do que eu, porque eu tenho a minha porção.
E eu vou comer e vou me saciar conforme o tamanho da minha fome, conforme o tamanho da minha sede. É o que eu vou desfrutar. E ali, então, eu fico, uau, e Mefibosete estava ali, na mesa com o rei e com os outros filhos. O que será que eles estavam partilhando? Quantas coisas poderosas o rei compartilhava com os seus filhos. Todas as vitórias que Deus deu a ele. Todos os livramentos que o Senhor deu a ele, todas as provisões que Deus deu a ele. E isso estava ali, à mesa dos filhos, só para eles pegarem. E assim Deus faz comigo e com você. Da mesma maneira, cada um de nós hoje está recebendo esse convite para nos sentarmos à mesa do rei. Para sentarmos na mesa do banquete. E não é todos, e assim, é todos os dias. E nós não precisamos ir a um lugar especial, porque Ele já está em nós. O que simplesmente nós precisamos fazer e que depende de mim e de você, é nós realmente tomarmos uma atitude de nos apropriarmos deste lugar na mesa. De realmente aceitarmos esse convite. A mesa que Deus te convida para sentar hoje é uma mesa do encontro com o Senhor. É a mesa do partilhar da sua presença. É a mesa de cura, aonde nós somos restaurados, aonde a nossa identidade é novamente forjada em nós. E Deus fala, você é meu filho, você é minha filha, senta aqui comigo e desfruta da minha presença e de tudo que eu tenho para te dar. Na mesa do rei, eu não sei como vocês imaginam uma mesa do rei, mas eu imagino a mesa, com tudo do bom e do melhor que possa existir nessa terra. E nessa mesa, ela está à minha e à sua disposição. E nessa mesa, a nossa autoridade como filhos e filhas foi restaurada. Como filho e filha para governar, para ter a autoridade sobre todas as coisas no nome de Jesus. E depois que nós nos sentarmos nessa mesa e saciarmos a nossa fome, a nossa sede da presença, da palavra, depois que nós formos cheios do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo vir e restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado dentro de nós, nós vamos entender que agora nós não precisamos mais temer e nós podemos sair revestidos de autoridade da tenda do encontro, cheio da presença para transbordar. E quando o Senhor fala que dentro de nós há um rio de água viva, um fluir, eu creio que primeiro nós precisamos estar todos os dias nessa mesa, ser cheios para depois transbordar. Quando a gente está cheio de fome, sede da presença de Deus, nós chegamos nessa mesa e ali nós temos alimento sólido, nós temos alimento em abundância, nós temos vinho em abundância, isso nos sacia, isso traz a presença do Espírito Santo sobre nós, e aí nós então transbordamos isso. Sabe? Jesus é o meu e o seu rei. Ele é o nosso rei que nos olha com um olhar de amor. Ele é esse rei que não olha para nós como pessoas coxas com caminhos tortuosos. Mas Ele é esse Deus, esse rei que está nos estendendo a mão e falando assim, ei, eu tenho um convite para você nessa manhã. Eu tenho um convite, um lugar do encontro aonde você vai poder partilhar do pão da minha presença. Porque sabe, queridos, virmos assim a igreja, nós podemos até estar comendo o pão de Deus.
Mas, muitas vezes, nós não estamos comendo o pão com Deus. Consegue entender a diferença? E o que o Senhor quer é que nós possamos comer do pão da presença junto com Ele na tenda do encontro. Ah, isso é demais. Que Deus já preparou isso tudo desde o Éden para que nós pudéssemos desfrutar. E Deus tem uma aliança comigo e com você. Ele tem uma aliança conosco. Sabe, Ele pagou um alto preço por nós naquela cruz. Ele pagou um alto preço pela nossa liberdade. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito na sua palavra. Ele é fiel para nos restituir. Ele é fiel para que realmente você encontre nele, no lugar da mesa, um lugar de descanso. Um lugar onde você não precise ficar disputando migalhas como um cachorro. Porque você, o teu lugar, é no lugar de filho, de filha, sentado à mesa junto com o rei. Então, nessa manhã, eu gostaria realmente que nós pudéssemos refletir o que nós temos feito com esse convite que o Senhor nos faz diariamente. Gostaria que vocês pudessem se colocar de pé, nós já estamos indo para o final. Essa história de Mefibosete, ela é muito rica. Ela tem muitos significados. Tudo aquilo que está em cima da mesa do Senhor tem muito significado. Mas o maior significado que uma mesa tem é a comunhão com a presença do nosso Deus. E nessa manhã, o Senhor realmente está te convidando a refletir se você tem tomado posse do lugar que Ele separou para você. Será que realmente você tem se apropriado desse lugar que Deus já fez para mim e para você? Eu gostaria que